Pare de se medir pela régua dos outros. Para de olhar para a grama do vizinho, que sempre parece mais verde, de olhar para a arte alheia e falar, meu Deus, por que eu não pinto assim? Eu nunca vou desenhar desse jeito. E começa a olhar para aquilo que tu já fez, para a tua própria evolução como artista, que eu te garanto que o teu caminho vai ser muito mais fácil a partir daí. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mayara Mendes, artista plástica, ilustradora e professora de artes visuais. Eu tenho o meu ateliê de arte, o Artendes, e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho do meu processo ao longo dos anos como artista. Para isso, lógico, eu vim pintar junto com vocês. Por quê? Porque eu tenho um desenho que eu amo refazer ao longo do tempo para ver a minha evolução. Tem essa arte aqui, olha só, que eu fiz em 2020, lá em maio de 2020, que foi essa bruxinha. Foi um dos meus primeiros desenhos como retrato, criando sozinha, né, de uma forma autoral. E depois, no dia 11 de abril de 2021, para ser mais exata, eu fiz esse desenho aqui, que foi uma releitura, né, baseado no meu primeiro. Então, um ano depois, aí a gente já vê a diferença. Na minha opinião, não é nem sobre ser melhor ou pior, é sobre realmente ver ali que eu tava tentando me encaminhar mais pro meu estilo. Pra ali em 2023, agora pulando 2 anos desse último desenho, eu ter vindo com esta aquarela aqui, da mesma bruxinha. As tatuas eu mantive, o cabelo também, mas aqui eu já mudei muito, né? Aqui eu já trouxe um fundo, aqui eu já trouxe ela numa pose mais dinâmica. A gente já percebe a minha melhora com anatomia também, né? Então, realmente a gente vê que cada vez mais eu fui me encontrando na minha arte. Nesse desenho de 2020, a gente pode perceber que eu utilizei marcadores e lápis de cor, tá? Com finalização em nanquim. A minha anatomia, ela era bem estilizada, realmente muito inspirada no trabalho da época ali da Renata Selly, que eu acompanhava demais, tá? E aí também a gente percebe que, ó, por exemplo, que esse chapéu não parece que tá encaixado na cabeça, enfim. Eu amo esse desenho, tá? Dos 3, ele é um dos meus preferidos, pra ser bem sincera, tá? Foi o primeiro. Mas eu vejo que tem muitos erros, né? Aqui no segundo, a gente vê que eu já tava me encontrando mais em um lado, tentando ser mais realista, né, na época. Então eu tava tentando, né, trazer esse pescoço mais largo, a anatomia, realmente só tentando. Mas a gente vê que eu já tava me encontrando mais no lado um pouquinho mais realista nessa época. Aqui eu trabalhei só com aquarela e um pouquinho de nanquim. E depois aqui no terceiro, tá? Eu trouxe mais essa pegada que eu já queria fazer algo mais personagem, né? Com um fundo, um animal de estimação, enfim. Trazer algo que talvez até com um pouquinho mais de personalidade. O que eu, Mayara, vejo aqui é que eu pequei um pouco na finalização. Eu fui trazendo cor, sombra e tal, mas algo muito de qualquer jeito, sabe? Eu acho que eu poderia ter feito um trabalho mais caprichoso até mesmo para essa época, né? Que foi em 2023. Mesmo já tendo as minhas referências formadas com relação à personagem, eu resolvi criar aqui uma pasta no Pinterest para me guiar um pouquinho mais e me inspirar um pouco mais também, onde tem algumas imagens, né, que de repente elas podem contribuir para minha arte, então eu vou usar elas também, quem sabe algumas outras eu olho mais, né? Na hora que eu trouxe o esboço, eu dei uma suavizada nele com um limpa-tipo e a gente vai começar o desenho. Eu acho que uma das coisas que a gente mais tem que tomar cuidado, tá? Quando a gente vai fazer esse tipo de exercício, basicamente é para que a gente acabe não se cobrando, tá? Ao ponto de deixar esse um momento chato. Por quê? Porque querendo ou não, a gente quer fazer o desenho melhor do que os outros, né? Ainda mais quando é algo assim, que nem no meu caso, que eu já fiz 3 vezes, né? Em datas muito diferentes. Isso acaba acontecendo mesmo, mas a gente tem que tomar um cuidado para que isso seja um momento prazeroso e relaxante, porque afinal, se a gente ficar tenso, aí sim que o negócio não dá certo. Nesse desenho eu vou dar uma leve estilizada, né? Eu não vou trazer algo realista, de fato, até porque eu gosto, quando eu tenho tempo para fazer esse tipo de arte, já que eu trabalho tanto com encomenda, né, de retrato, e normalmente nessas encomendas eu procuro ser mais realista. Então, aqui eu gosto de dar uma pirada, de usar mais, assim, no meu processo criativo e trazer algo diferente. Eu tava pensando aqui, eu não acho que eu vou trazer ela com um sorriso, eu vou trazer ela um pouquinho mais séria, justamente pra gente poder ter essa cara, assim, um pouquinho mais de mal, né?
Eu não quero que ela seja uma bruxa maldosa. Eu quero que ela seja uma bruxa boazinha, mas também não precisa ser propaganda do Colgate, né, minha filha? Vamos ser um pouquinho mais serinha, carinha de bruxa aqui. Não sei se vocês repararam, mas nos desenhos da minha personagem tem uma lua em todos eles, bem aqui assim, uma meia lua no meio da testa. Então, eu vou acabar mantendo essa ideia. E tem coisas, gente, que eu não vou ter como escapar, assim, porque são da personagem, sabe? Então, basicamente, ela sempre tem uma meia-lua aqui no meio da testa. Ela sempre tem um... É como se fosse um piercing aqui, assim, na boca, sabe? Sempre tem. E ela também sempre tem aquele piercing de touro, né? Que a gente fala. Então, essas são coisas da personalidade da minha bruxinha que eu não vou tirar, tá? A gente vai manter. Apesar dela também continuar estilizada, ela não tá realista, tá com olhos maiores, um bocão, aquela coisa toda que não é comum no real, mas ela ainda assim, ela tá legal, eu tô gostando assim já do resultado. Na roupa dela, tanto no primeiro quanto no segundo desenho, eu trouxe um top todo decotado, assim, na transversal, branquinho. E na terceira eu trouxe uma camisa com golinho, enfim. Porém, agora eu vou trazer a ideia de um vestido pra ela, porque eu acho que ela tá merecendo uma outra roupinha. E agora eu tô trazendo aqui, gente, um bichinho novo de estimação pra ela, que vai ser um gatinho, né? Vocês, não sei se vocês perceberam, mas em um dos desenhos a gente tinha aqui uma coruja, tá? Porém, agora vai ter um gatinho e ele vai ser pretinho, enfim. Gente, no final de contas eu acabei resolvendo trazer o gato com uma cara um pouquinho mais de malzinho, assim, sim. Eu resolvi tirar essa ideia de fofo que eu tava dele, pra combinar um pouquinho mais com o estereótipo de uma bruxa. Afinal, né, ela pode até não ser uma bruxa má, mas ela tem tatuagens de cobrinha, né? Então, assim, vamos pegar aqui, trazer um gato com mais personalidade pra ela. Tem até umas garrinhas, ó. Agora já são quase 9 horas da noite e por hoje é isso. Eu posso dizer que eu já tô gostando bastante do desenho, né, da evolução do meu traço, de observar isso. Mas é até bom pra mim dar um tempinho, amanhã eu volto, pra de repente amanhã, se eu voltar com alguma outra ideia, ainda dá tempo de alterar antes que eu comece a pintura. Agora são 8 da manhã do dia seguinte e eu já tô aqui, ó, com o meu café com leite na minha caneca de rosquinha, porque pra quem não sabe eu faço coleção de caneca. E, enfim, vamos pintar a nossa bruxinha e eu já vou contar pra vocês o material que a gente vai usar, que vai ser diferente, inclusive é um desafio pra mim. Para essa arte eu resolvi usar as guaches da Art Tools, saindo um pouco aí da linha de materiais que eu vinha usando, né, que era aquarela, lápis de cor, marcador, enfim. E aí para essa arte eu vou usar essas guaches, que são as únicas com as quais eu já tive contato na minha vida de artista, né, a não ser quando eu era criança que eu pintava com guache escolar. Mas enfim, eu acho essa cartela aqui ideal porque vem as 3 cores primárias, preto e branco, e eu acho que para quem tá começando com esse material assim como eu, a gente não precisa mais que isso. Essa é uma cartela básica com a qual a gente consegue trabalhar com todos os tons que a gente quiser. Eu tô me desafiando a usar guache, por quê? Porque não é um material com o qual eu tive muito contato, fiz muitas poucas artes com a guache e também eu só fiz um retrato na vida até hoje com esse material e ele deu muito errado. Então eu tô assim nervosa com um possível resultado, mas vamos confiar, vai que dá certo. E eu acho que a graça é me desafiar mesmo, me propor uma coisa diferente, ainda mais sendo esse um material que eu gostei tanto de usar, né? Então acho que vai dar bom, vamos ter fé. Nessa etapa, eu aplico uma camada fina, né, de guache, onde eu diluí ela um pouco com água. E nesse caso eu usei um tom terroso, eu fiz tipo um siena queimado ali, só pra tirar o branco do papel mesmo. E isso ajuda muito na hora da gente pintar, porque o branco puro, ele pode enganar os olhos e atrapalhar a percepção real das cores. Em pintura em tela, por exemplo, esse processo também é conhecido como queima de tela. E ele serve para equilibrar os contrastes, né, quando a gente vai pintar, e facilitar a escolha das cores durante o processo. Então, facilita muito o meu processo de pintura. Uma das coisas que eu sempre gosto de trazer primeiro é o fundo, tá? Sempre de trás pra frente, justamente porque eu acabo ditando melhor o tom da minha arte, né? Como aqui já era certeiro que eu ia trazer um fundo mais escuro e azulado, então pra trazer aqui pra frente vai ser mais fácil pra mim escolher as cores a partir do fundo, sabe? Por exemplo, se fosse um fundo pink, entende? Na frente eu escolheria cores que iam combinar melhor. E além disso, eu também penso muito
que é mais simples a gente pintar primeiro o fundo, né, do que a gente vai fazer, justamente porque daí na frente a gente vai cobrindo as imperfeições, né? É mais fácil do que pintar ela para daí vir contornando tudo e indo trazendo para trás. Vou trazer aqui também um tom um pouco mais arroxeadinho para dar o efeito de uma sombra em algumas partes aqui do rosto dela, tá? Por hora, eu vou começar trazendo um tom bem escuro para esse cabelo, tá? Eu começo na guache, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o mais interessante é a gente começar das partes que são mais escuras, tá? Para as mais claras. E eu não desisti da pele, a pele, na verdade, ela está inacabada, falta botar partes mais luminosas, cuidar de alguns detalhes com um pouco mais de atenção. Mas eu acho que para me ajudar a visualizar melhor o que vai ficar interessante nessa pele, eu preciso trazer algumas outras coisas ao redor primeiro, como o vermelho desse cabelo, algumas outras cores só para me ajudar. Porque diferente da aquarela, a guache, ela cobre, né? Então, se a gente coloca, por exemplo, um branco em cima ou algum tom claro que seja em cima, a guache ela sempre vai acabar cobrindo, né? Já na aquarela, não. Na aquarela a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a aquarela a gente precisa preservar o branco do papel para ter brilho, tá? E construindo camada do mais claro para o mais escuro. Muita gente confunde esses dois materiais por ambos serem a base de água, né? Mas essa é a grande diferença, assim, é o processo de trabalhar, além de que na guache, apesar de tu conseguir diluir ela em água e ter uma camada transparente, o interessante também é que a guache a gente tem essa tinta mais densa, né? Então a gente trabalha aí com outro tipo de resultado de fato. Pro olho, gente, se tem uma dica que eu posso dar é nunca pintem ele de branco, tá? Aqui dentro a gente tende a entender que o olho ele é branco por dentro, enfim, né? A gente sempre pinta quando a gente tem essa imagem um pouquinho mais ilusória das coisas. Porém, na verdade, se a gente olhar, sempre tem um cinzinha ou até algo mais azulado, que é o que eu tô trazendo aqui. Então, para ser um pouquinho mais real, assim, apesar de que essa aqui não é uma arte realista, né? É uma arte bem estilizada, na verdade. Eu vou trazer esse tom aqui que parece, assim, um cinza lunar. Pro colar, que na verdade eu acabei perdendo o desenho que eu tinha feito, né, mas tudo bem, eu vou trazer uma coisa meio abstrata e eu quero trazer um tom bem de bordô fechadão, ó,
Não sei se na câmera tá aparecendo, mas não é preto. Ele é tipo um bordôzão. Eu ia acabar trazendo uma pedra azul, mas eu acho que esse batom dela, enfim, ficou tudo tão bonitinho nessa cor que eu vou querer trazer mais bordô. Então eu vou trazer aqui uma pedra rosa, sabe? Acabei pensando que por a luz estar vindo muito mais de trás do que da frente, essa lua, né? Apesar dela não ser loira, eu vou trazer umas luzinhas um pouco mais fortes para esse cabelo dela, principalmente nas pontas, que eu posso dizer que é onde que bate essa luz da lua atrás dela, sabe? Dando esse efeito de iluminação na personagem. Começar como sempre na guache, né, como eu começo, pelo menos, não sei se é o certo ou não, mas eu sempre começo com essa questão do mais escuro primeiro, e aí aqui eu vou trazendo tudo que eu acho que é pretinho. Ah, o gato é preto, sim, mas tem nuances, tem volume, né, isso é uma coisa que a gente tem que entender e que eu tento muito passar para os meus alunos aqui no ateliê, mas que sim, é um pouquinho mais difícil da gente entender no começo, quando a gente tá aprendendo a desenhar, né. A gente relativiza muito as coisas de que, por exemplo, um ovo é amarelo e branco. Mas não, cara, se tu for pintar um ovo, tu vai ver que o ovo tem muitos tons. Muitos mesmo. Mas são coisas que só o olhar de artista, assim, que a gente treina, sabe? Que a gente começa a conseguir, de fato, pegar. Então, é questão de treino, sabe? E eu não sei se vocês estão ouvindo ou não, mas tem barulhinhos atrás de mim, e esses barulhinhos, basicamente, olha só, vou mostrar pra vocês. Essa bola da Orca. Diz oi, galera. Eu sou a nova integrante dessa família. Eu tô aqui comendo meu papai, entendeu? Enquanto a minha mãe pinta. Hoje eu tô de saco cheio, que ela tá pintando muito tempo e não me deu bola ainda. Aí eu só choro, que eu sou muito nenenzinha. Ai. Uma sessão fofura pra vocês aqui agora. Ai, meu Deus. Tô curtindo, tô gostando. Vou voltar com um pouquinho mais de preto aqui. A Orca, no caso, não tá me deixando pintar. Tá aqui mordendo meus calçados e chorando. Deus, minha filha, já vou te pegar. Meu céu! Que coisa! Tudo bem. Tudo a gente ajeita. Ó, deu. Tá bom. Por exemplo, aqui. Que ele pode ter um brilhinho da lua, né? O olhar do gatinho, logicamente, vai ser um verde meio amarelado, né? Enfim. Olha, gente, minha bruxinha pode até ser uma bruxa, mas pelo menos ela é uma bruxa elegante, porque ela vai usar um conjunto de joias, tá? A minha bruxinha de 2023, se eu não me engano, ela tinha anéis, então eu vou trazer uns 2 anéis aqui pra ela. Agora eu vou dar uma espiada nas tatus que eu tinha feito, olha só, nela. E eu vou tentar reproduzir. Então, eu vi que ela tem uma cobra aqui nessa mão. E eu vou trazer. Não é algo que eu traria hoje em dia pra essa personagem, eu acho. Mas a graça também é a gente manter a ideia, né? Não querer destoar muito pra não se perder do foco, que é reproduzir
um desenho em uma outra versão, né, no meu estilo atual, mas ainda assim que seja aquela personagem, né. Tá parecendo mais tatuagem de presidiário do que de bruxa, mas a gente segue o baile e finge que tá tudo certo. Para de comer meu tênis! A Orca, gente, ela é muito bebezinha, ela tem tipo 1 mês. E ela não para quieta. Eu tô há 3 noites sem dormir praticamente, porque ela não para, ela só chora. E quando ela não tá chorando, ou dormindo, ou comendo, ela está mordendo tudo. E fazendo cocô e xixi por tudo também. É coisa de filhote, né? Normal. E aqui, pessoal, tá o resultado de 2020, 2021, 2023 e 2025. Então, esse é o resultado. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam desse vídeo, do processo, de acompanhar meu processo criativo, os meus erros, meus acertos. Eu quero muito começar a trazer para o canal esse papo bem real sobre arte, né? Eu fazendo de verdade, tendo as ideias ali na hora com vocês. E principalmente me contem aqui embaixo o que é que vocês acharam da evolução da minha arte. Eu confesso que eu tô chocada com o resultado, porque eu não esperava que eu ia conseguir de fato trazer alguma coisa legal com guache, tá? Eu tava um pouco assim, bem insegura, pra ser sincera, porque não é uma técnica que eu domino, mas eu gostei muito do resultado e eu tô chocada com a evolução, de verdade. 5 anos, e olha que nesses 5 anos eu parei um tempo de fazer arte, então assim, tô emocionada, entendeu? Curte esse vídeo, compartilha, te inscreve no canal e me segue lá na rede vizinha. O link do meu Instagram tá aqui embaixo na descrição, tá? Lá eu posto bastante sobre a minha vida pessoal, os meus pets, minha arte, dando aulas também aqui no ateliê. E lá vocês podem acompanhar mais do meu dia a dia. E é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até mais.